As principais demandas do agronegócio brasileiro, as perspectivas para o setor, a safra 22-23 e de que maneira o novo governo, que assume agora em janeiro, afeta o desenvolvimento do agro. Esse e outros assuntos eu trato no Nossa República desta semana. Eu vou conversar com o ex-deputado federal, ex-presidente da Frente Parlamentar da Agricultura, consultor da Confederação Nacional da Agricultura e Pecuária e presidente do Instituto Pensar Agro, Nilson Leitão. Nilson, obrigado por aceitar o convite para participar dessa entrevista aqui no Nossa República. Seja muito bem-vindo. O privilégio é todo meu, Mauro Camargo, esse grande jornalista, comunicador e essa cabeça fantástica de Mato Grosso. Muito obrigado pelo privilégio. Obrigado, Nilson. Olha, eu convidei você porque nós vivemos um momento interessante. O agro em Mato Grosso e alguns setores do Brasil, não só o agro, ainda oferece uma certa resistência ao governo que está vindo. E eu queria saber de você, que é uma cabeça lúcida, centrada, que tem uma leitura bem ampla, não só da questão econômica e das questões do agro, mas também das questões políticas, e saber de você qual é a sua expectativa. Né? Janeiro está aí, Lula vai tomar posse, e como é que o Brasil, da agricultura e da pecuária, que se mostraram de uma certa forma um pouco resistentes à eleição do novo presidente, como é que você vê, qual a expectativa que você tem desse governo? Bom, Mauro, primeiro, democracia é isso, né? Democracia nem sempre acontece o resultado que você deseja, como é no futebol, acabou de ver a nossa seleção sendo derrotada aí, né? Então, na verdade, há um vitorioso, que é o Lula. O Lula ganha a eleição com uma diferença muito pequena, né, dos votos, e boa parte do setor da agropecuária brasileira acabou tendo, sim, um apoio público, né, ao presidente Bolsonaro. Mas foi derrotado. Agora, os temas do agro, a agropecuária, ela continua. A nossa produção de alimentos não é uma escolha por uma função ou outra função, não. É uma necessidade primária, é uma necessidade econômica, é uma necessidade humana e é um único setor, de fato, que pode trazer aí uma situação de paz e pacificar um país, um mundo, diante das crises que podem acontecer aí para frente. O alimento é, sim, o ponto principal de todo o debate mundial. Né? Como se produzir esse alimento é que começa alguns debates ideológicos e tudo mais. Mas o alimento, ele é, sem dúvida nenhuma, algo que une o mundo de uma necessidade enorme, e o Brasil está entre os países do mundo com maior condição de resolver o problema da fome no mundo. Então, isso tem que deixar muito claro. E a política não pode atrapalhar tudo isso. Então, vai acontecer, 1º de janeiro, a posse do futuro presidente Lula, e depois dessa posse, vai começar a discutir o Brasil como ele é, o Brasil real, com as mesmas dificuldades, as demandas que nós temos e os problemas que nós estamos enfrentando, que não começou na eleição. Começou há algum tempo antes, por exemplo, a exigência da Europa criando uma nova legislação no Parlamento Europeu, criando embargos para produção de alimentos em áreas desmatadas, em áreas embargadas, em áreas com problemas ambientais. Então, isso vem ocorrendo há quase 2 anos, 3 anos esse debate, e agora acabou de finalizar, podendo colocar em prática essa legislação daqui a 1 ano e 8 meses. Então, o Brasil tem que se preparar para algumas situações que o mundo está fazendo, que não é só a Europa. Os Estados Unidos começou também a debater esse tema, e a China também começou a debater esse tema. Esse é um problema que não é da União Europeia ou dos Estados Unidos, é um problema nosso, né? Nós precisamos resolver essa situação. Não, eu digo assim, do ponto de vista daquilo que nos impede, do que nos traz problema para o comércio internacional, que são o desmatamento e as queimadas, né? Sobretudo na região da floresta amazônica,
que nos impõe aí restrições a esse comércio internacional. Esse é um problema nosso, que a gente precisa resolver definitivamente, né? Acabar com invasão de terra indígena, independente da questão ideológica, nós estamos com uma visão pragmática sobre o assunto. Acabar com mineração, destruição da floresta, de alguma maneira, para que a gente se insira, né, nesse mercado global, continue inserido a gente está, mas que a gente possa ampliar com os nossos produtos, enfim, ganhar dinheiro. Não é isso? Ô Mauro, nós estamos devendo muito mais pela comunicação, pela sua área. O agro tem que aprender a se comunicar muito mais. E se o Brasil, o Estado brasileiro, tem que apresentar dados oficiais sobre esses temas, como o desmatamento. O Brasil não tem dados oficiais sobre isso. E isso é um grande problema. É um grande problema. Porque quando você não tem dados oficiais, vale aquilo que está colocando pelos inimigos, ou por aqueles que são concorrentes, ou por aqueles que são maldosos mesmo, criminosos. Então, os dados do nosso desmatamento precisa ser efetivamente colocado com transparência, de forma efetiva, objetiva e, acima de tudo, que dê credibilidade para o mundo poder trabalhar com os dados, não com os dados que estão aí, onde mistura o que é certo do que é errado, colocando tudo numa vala comum. O Brasil, primeiro, precisa fazer a tarefa de casa nesse sentido. A segunda coisa que precisa fazer é exatamente ter uma regra mais dura, uma penalidade mais dura para o criminoso, para separar ele do proprietário rural. Porque você não vai encontrar nenhuma boletim de ocorrência de um proprietário rural, o cara que tem a propriedade rural, invadindo a área indígena. Não existe esse boletim de ocorrência. Pelo menos não existia até o ano passado, né? Só se aconteceu de agora para cá. Mas não existia esse tipo de relação criminosa do proprietário com o índio. O que existe são criminosos que estão além ou aquém da vida do índio, aquém da vida do proprietário rural fazendo isso. Mas o Brasil precisa se comunicar melhor com isso, precisa defender essa preciosidade que é o carro-chefe da nossa economia, que é a produção de alimentos do Brasil, a produção de energia limpa. O Brasil sem dúvida nenhuma, o país com o maior potencial para isso. Já produz muita energia limpa, né? É o país carro-chefe do mundo para isso. Já produz, é o carro-chefe, né? Não pode se comparar com nenhum país da Europa. O que aumentou o custo e aumentou a inflação no mundo? Qual foi o carro-chefe disso? Foi as questões climáticas e a energia, né? A energia por quê? Porque a Europa, com a guerra, teve que começar a explorar ainda mais a energia suja, né? Então, isso acabou onerando a inflação e a questão climática. O Brasil, por exemplo, teve uma seca enorme em algumas regiões e outras regiões teve enchente. Então, nós tivemos um prejuízo de mais de 80 bilhões aí, nesse ano passado na nossa produção, na nossa produtividade. Porém, no que se trata de exportação, o Brasil exportou menos em quantidade, mas ganhou mais dinheiro, exportou mais, acabou ganhando mais dinheiro também. Então, quer dizer, na nossa balança comercial, no que trata de dinheiro para o Brasil, que entrou no caixa do governo brasileiro e também no bolso dos nossos produtores, aumentou esse valor. Quer dizer, ainda esse setor, e vai ser ainda por muito tempo, o setor que vai continuar salvando o Brasil. Por isso que os temas que são caros para o Brasil, como as questões trabalhistas, ambientais e fundiárias, precisam ser enfrentadas com altivez, com responsabilidade, sem ideologia, mas, de fato, com honestidade intelectual e resolver esse problema, virar essa página. Você falou aí na sua resposta sobre a questão dos dados que são apresentados e que lastreiam toda a discussão ambiental, questionando principalmente os dados que a gente trabalha são do INPE, né? São dados oficiais, ainda que possam ser criticados sob o ponto de vista da forma como são divulgados, ou porque não tem uma separação entre o que é desmatamento ilegal e o que é desmatamento legal. Como é que você imagina que isso possa ser resolvido? Porque realmente nós temos um problema seríssimo. Eu tenho convicção absoluta que nenhum produtor rural, principalmente aquele que tem interesse na exportação das commodities que produz,
ele não trabalha em área de desmatamento, com desmatamento ilegal, ele não trabalha fora da cartilha ambiental brasileira, que é, aliás, uma das mais rigorosas do mundo. Mas nós temos uma situação que precisa ser enfrentada, né, Nilson? O INPE divulga dados de desmatamento, são dados gerais, é verdade, mas como é que se consegue? Você foi deputado federal, foi presidente da Frente Parlamentar da Agricultura, você ocupa uma função de consultor da Confederação Nacional da Agropecuária, enfim, tem um instituto que se dedica a estudar essas questões. De que maneira isso pode ser resolvido? Como é que se normatiza uma situação dessa para que o Brasil possa se defender também de acusações como essa e de situações como essa? Mauro, o problema é que o governo federal, o IBAMA, o Ministério do Meio Ambiente, ele se alimenta das informações dos estados, certo? Ele não tem uma ferramenta direta própria nas nossas florestas, nos nossos projetos de manejo e assim por diante. Ele tem uma ideia geral que é dada pelo INPE. Quem tem esses dados são os estados. Principalmente os estados da Amazônia deveria já ter aí uma estrutura muito maior. Nós temos cobrado isso. Cada vez nós encontramos... eu tive a oportunidade de almoçar com 14 embaixadas da Europa no dia 2 de novembro, no dia 1º de novembro, e tive a oportunidade de almoçar essa semana com o embaixador e a secretária de Estado do Clima, para o Clima, da Alemanha, na semana passada. As duas reuniões eu citei a mesma coisa, que é preciso que se eles querem de fato ter o Brasil como essa excelência de produção de alimentos, que eles reverenciam isso, e também querem o Brasil protegendo a questão ambiental e fazendo a produção com sustentabilidade, é necessário que invista na produção no Brasil e no produtor, na propriedade rural. Como? Bancando a tecnologia para isso e fazendo com que esses dados sejam de fato colocados em prática, para separar esse joio desse trigo. E é isso que precisa. Mas, por exemplo, o estado de Mato Grosso parece que é um dos que está mais avançado no Brasil, mas ainda não coloca de forma clara, não publica, e se eu estiver errado aí você pode me corrigir, você que está aí no dia a dia da imprensa, eu nunca vi o estado de Mato Grosso publicar o que é desmatamento legal do ilegal. Eu não sei se você já viu, eu nunca vi. Não tem. Então, se ele, poxa, quem tem que fazer isso é a SEMA. Por quê? Porque como funciona isso na prática, para que o seu telespectador, o seu ouvinte aí, né, o seu internauta possa entender. Você é um proprietário rural, você tem uma área virgem de 100 hectares. Aí você só pode desmatar 20% dela, ou seja, só 20 hectares e 80 você tem que deixar de pé. Então você entra com esse projeto na Câmara, é um processo, aliás, na Câmara, na SEMA. A SEMA vai fazer todos os licenciamentos para que você possa abrir de 20% da sua área de 80%. Então, se é a única que tem esses dados, e a SEMA, é a Secretaria de Meio Ambiente de Mato Grosso, ou do Pará, ou de Rondônia, seja lá de onde for, é ela que tem que ter exatamente quais são as áreas que são legais para ser desmatada, porque elas estão sendo desmatadas de forma legal aqueles 20%. E aí, obviamente, tem uma ferramenta para poder aferir aquele parque, aquela área indígena, ou aquela área pública, aquele parque público está sendo desmatado ilegal. Por que Mato Grosso não tem esse dado? Por que o Pará não tem esse dado? Então é imprescindível para que se resolva esse problema e tire essa pecha, tire esse carimbo da testa do proprietário, do produtor rural que trabalha certo, que paga caro para produzir, que não tem logística, que tem uma estrutura precária para poder armazenar, que tem tanta coisa cara já na sua vida, principalmente as questões ambientais. Por que o Estado não providencia esses dados, esses números? Porque é um problema de cada Estado que alimenta o Ministério do Meio Ambiente. Então, dessa forma, é simples de se entender. É simples, é separar. Olha, aqui nós tivemos esse ano, ou nesse mês, X hectares de áreas que foram permitidas serem desmatadas e estão legais para isso. Isso é possível trabalhar isso sob o ponto de vista da legislação federal? Quer dizer, nós temos o Código Florestal, que é uma legislação federal, nós temos toda a legislação ambiental brasileira, é federal. Por que esse tipo de regulamentação não pode ser feita por lei, exigindo que estados tenham esse compromisso ou que tenham uma política pública de estado, do próprio governo federal, porque isso é um problema do Brasil, né? Quer dizer, quando você fala
das exportações de commodities, está falando da economia brasileira, da base econômica do Brasil, né? O Brasil é basicamente um país agrícola. Então, há uma falta de articulação, inclusive, me parece, do próprio agro, no sentido de cobrar dos seus parlamentares. Não, o que tem, Mauro, o que tem é o seguinte: eu presenciei e defendi Mato Grosso há 2 anos atrás numa situação em que o IBAMA, porque tem uma portaria, tem uma resolução que obriga o Estado a entregar todo esse mapa, tá, de desmatamento, todo esse mapa de licenciamento para o IBAMA. É obrigado a entregar. E estavam muito atrasados e, com isso, o IBAMA estaria cortando o convênio e não mais autorizando o transporte de qualquer produto de base florestal, atingia diretamente o serviço de base florestal e outros, enquanto a SEMA de Mato Grosso, do Pará e outros não entregasse esse relatório mensal e não entregasse todo esse plano de desmatamento, porque você tem, se você tem lá 50 pedidos de desmate no ano de 2022, exatamente em dezembro você já pode prever para 2023 o que ocorrerá até maio, até junho, daquelas áreas que já estão solicitadas. Mas nem isso tem. Não existe esse dado sendo informado. Mas existe, sim, a legislação para isso, existe uma cobrança e o que precisa é essa sintonia fina de compromisso com a transparência e com esses dados, com a informação entre os estados e o governo federal. Precisa ter essa sintonia fina, porque quem tem que ser responsável pelo licenciamento é o Estado. Não pode ser o IBAMA, na minha opinião. É o Estado, a Secretaria de Meio Ambiente, ela tem que fazer isso. Então, o que precisa é colocar de forma transparente essas informações. Os proprietários que pagam caro e demora muito tempo a ter uma licença, eles acabam sendo jogados na vala comum do criminoso. Então, quem desmata legalmente é o proprietário rural. Quem desmata ilegalmente é o infrator, é o criminoso. Ele não está ali dentro do hall do proprietário rural e dentro da área do produtor rural. É o nome do agro, inclusive, aliás, diga-se, sondado para, pelo menos é essa grande especulação, para um dos candidatos aí a assumir o Ministério da Agricultura. Nilson, isso tem algum fundamento? Claro, pelo papel que você cumpre em relação ao agronegócio no Brasil, é óbvio que você está mais do que qualificado para essa função, para esse cargo, ou encargo, como queira. Como é que essa tratativa existiu, não existiu? Como é que está sendo encaminhado? Como é que você vê isso? Aliás, deve estar para ser anunciado a qualquer momento aí o nome do próximo ministro da Agricultura. Mauro, você é o primeiro que eu vou estar falando sobre isso, porque até agora eu não falei desse tema com ninguém. Claro que a imprensa perguntou, especulou e não teve nenhuma resposta da minha parte. Bom, vou te passar um relato do que está acontecendo rapidamente nesse sentido. Quando acaba as eleições e começam as especulações de ministérios, colocado o nome de vários candidatos aí que poderia ser ministro da Agricultura. Historicamente, os ministros da Agricultura não são indicados partidariamente, geralmente vem do próprio setor mesmo, o setor que acaba levando essas pessoas, como foi o caso de Roberto Rodrigues, a Tereza Cristina, né, e outros que assumiram aí o ministério, o próprio Blairo Maggi, que assumiu devido às questões da função, do histórico dentro do agro. Hoje eu presido um instituto, que é o instituto que agrega a maior quantidade de entidades do agropecuária brasileira, que é o Instituto Pensaragro, são 48 entidades. Então acaba colocando um pouco de luz aí sobre meu nome nesse momento. Mas vamos por parte. Primeiro, o Mato Grosso teve 2 nomes aí cogitados, efetivamente, foi do deputado Nery Geller e do senador Carlos Fávaro. Os 2 foram indicados ou cogitados de forma legítima, eles apoiaram a candidatura do PT, do presidente Lula, né, assumiram, né, foram criticados por isso. Então, pensando aqui politicamente, eles têm toda a legitimidade, teria toda a legitimidade de assumir aí o ministério, não tenha dúvida nenhuma disso. Também foi lembrado o nome da Cátia Abreu, da Simone Tebet, do deputado de São Paulo, Arnaldo Jardim,
tudo isso dentro de um bolo do próprio ex-ministro, ex-senador, governador Blairo Maggi, todos com qualidades aí para tudo isso. Na semana seguinte acabou saindo no painel da Folha de São Paulo, alguém colocando uma pequena nota, colocando que o meu nome poderia assumir o Ministério da Agricultura. A partir daí, que nós não sabemos de onde veio essa nota, você sabe como funciona a fonte, né? E acabou virando um movimento dentro do setor, e o setor começou a fazer um trabalho acreditando que o meu nome poderia serenizar essa relação devido aos meus posicionamentos e por estar aí dentro de uma estrutura de mais de 48 entidades, com as principais entidades da agropecuária brasileira. Eu não me candidatei a ministro, eu não coloquei o meu nome a ministro, e tudo que ocorreu acabou sendo esse tipo de especulação dentro desse mundo do agro. Tive, sim, uma conversa com o vice-presidente eleito Geraldo Alckmin, que é um amigo. Que, aliás, você tem uma relação pessoal, né? Você tem uma relação pessoal com o Alckmin, você defendeu a candidatura dele, ergueu a bandeira do Alckmin meio que sozinho aqui em Mato Grosso, enfim, teve... Isso. Na minha eleição de senador, eu fiquei com ele até o último dia da eleição, até acabar o primeiro turno, enfim, tem uma relação com ele. Mas tudo isso ainda é especulação, existe sim sugestão do setor para isso. O ex-ministro Roberto Rodrigues, publicamente, foi para a imprensa dizer que defende meu nome, junto com outros ex-ministros, e junto com várias entidades, como a Sociedade Rural Brasileira, a própria COSAG, que é o Conselho Superior do Agro de São Paulo, da Fiesp, a Orplana, que é o pessoal do sucro energético, da BPA, o pessoal da proteína animal, muitos trabalhando aí para poder, lembrando que o meu nome pode ser uma alternativa. Então, na verdade, eu não posso nem me oferecer e nem dizer que aceito, porque não chegou nesse momento de fazer isso, e o que eu posso dizer a vocês, para você, publicamente, de que o setor é que vai definir tudo isso, é que vai definir essa situação. Se depender de partido político, se depender da política, dificilmente eu estarei assumindo um ministério, porque, na verdade, eu nunca fui parceiro do PT, eu sempre agi na oposição enquanto fui deputado federal, todos sabem, o meu lado é político, e hoje o meu lado é o agro. Hoje eu estou dentro do agro. Essa discussão me parece superada. Com o Alckmin, vice de Lula, o que foi, né? Alckmin foi adversário do Lula 2, 3 eleições, quer dizer, então não faz sentido essa discussão. O que faz sentido hoje é pensar no Brasil, no melhor para o Brasil, e essa relação do agro com o governo é fundamental para o agro e para o governo. Quer dizer, é uma via de mão dupla. Precisa alguém serenizar tudo isso. Alguém precisa serenizar essa relação, porque o governo não vive. O agro hoje é o setor mais internacionalizado de todos os setores. Ele é o setor mais internacionalizado, é o setor que mais exporta, junto com o minério. Então, ele precisa ter essa relação política com qualquer governo. Não dá para ficar de costas, não dá para dizer, olha, não concordo. Isso pode ser decisões pessoais, mas quando se trata da estrutura do agro, da instituição agro, da agropecuária, da vida da agropecuária, não dá para ficar de costas para governo algum, mesmo não concordando, às vezes, com um tema ou com outro, você tem que continuar colocando as suas pautas, colocando o que é importante para o Brasil. O Brasil tem muito que crescer na agropecuária, Mauro, eu já te falei isso aqui. Nós não temos apenas aquilo que produz, que é a menina dos olhos, que é o que nós exportamos, aquilo que gera emprego, gera renda e gera o PIB, mas nós temos aquela outra parte, que é parte do copo vazio, que são 4,5 milhões de propriedades que estão aí sedentas para produzir, que não produzem o suficiente nem para a subsistência das famílias que residem nessas áreas, e que tem a mão de obra, tem o clima, tem a terra, e o Estado brasileiro precisa investir nesse setor, exatamente para poder fazer essas áreas produzirem e fazer com que as cidades onde tem essas áreas enriqueçam, a população onde tem essas áreas enriqueçam, e criar uma nova classe média brasileira, que a grande revolução econômica e social para o país ainda está aí no campo. Então tem muito serviço, muito trabalho, não dá para ficar discutindo partido, não dá para ficar discutindo aí briga, tem que
discutir o agro, discutir o Brasil, enfrentar os temas que podem ser antagônicos, ter a coragem de fazer isso com altivez, né, e de fato, ser organizado, estratégico para isso. Esse é o papel que eu cumpro dentro do Instituto Pensar Agro, que é esse para-choque aí da Frente Parlamentar da Agropecuária, que é a maior frente do Congresso Nacional. Agora, você tem uma posição extremamente lúcida, é claro, não poderia esperar nada diferente pela sua visão política, pela sua experiência, pela sua vivência, pelo seu compromisso com o agro, já mais do que demonstrado. Mas eu queria entender e queria que você nos ajudasse, as pessoas aqui de Mato Grosso, as pessoas do Brasil que nos assistem pelas redes sociais, o que aconteceu? O que tem... porque, assim, no caso específico de Mato Grosso, óbvio, porque aqui é muito forte, né, como em Santa Catarina, mas aqui é muito forte essa resistência desse setor, que é o agronegócio, que é um setor... Eu imagino que seja assim, a maior bolha bolsonarista está aqui em Mato Grosso. E por que essa resistência do agro com a mudança? O que o bolsonarismo ou o Bolsonaro, o governo, fez de tão bom e tão importante, e tão relevante para o agro, que esta seja uma questão que parece intransponível neste momento? O que aconteceu aí? Você consegue avaliar, dar uma pista? O que explica essa coisa raivosa? Eu acho que é uma soma de fatores, né? O Mato Grosso, em todas as eleições, ele nunca votou no PT a maioria sempre votou contra, né, o Partido dos Trabalhadores. O que há é uma soma de fatores que vem sendo debatido hoje mais com esse crescimento da rede social, né? Nós temos aí mais de 140 milhões de pessoas nas redes sociais, principalmente no WhatsApp, né? Bem menos lá no Twitter, que não chega nem a 19, 20 milhões, mas dentro desse corre-corre de notícias, você tem também as notícias que não são tão verdadeiras, mas que acabam contaminando. Mas que é uma soma de fatores. Primeiro, pelo histórico, né? Nós vivemos aí na época do governo do PT, principalmente da ex-ministra Marina Silva, 10 operações ambientais. E que o erro das operações não é que não tinha nada errado, alguma coisa tinha, mas era o mínimo, era muito pequeno. Isso foi comprovado com as operações. Mas a forma da operação colocou todo mundo na mesma vala. Regiões inteiras chegando helicópteros, Polícia Federal, prendendo empresários, produtores, numa quantidade enorme, operações hollywoodianas. Então, isso tudo ficou marcado na história lá de trás, onde poderia ter sido discutido essa questão ambiental com um pouco mais de zelo, com um pouco mais de equilíbrio, né? Que poderia, sim, ter levado um debate um pouco mais imparcial, né? Mas ele foi muito ideológico e acabou levando gente boa, gente que paga imposto, gente que respeita a legislação brasileira, a Constituição brasileira, empresários sérios que geravam 400, 500, 600, 700 empregos a virem à falência naquele momento. Isso principalmente entre 2003, 2004 até 2007, 2008, aí houve muito disso, e tem essa lembrança ruim disso tudo, é muito grave. Um outro lado, a questão das invasões de terra. Muita invasão, MST e tudo mais, numa região produtora. Você não sente isso lá em São Paulo, onde é muito menor essa região, que são áreas pequenas, e assim mesmo o Vale do Paranapanema lá sofreu muito, como outras áreas, né? Os debates indígenas, a forma como foi. Isso tudo eu estou dizendo que eu vivi os dois lados da moeda e sei que tem algumas coisas que devem ser corrigidas, mas não pode generalizar como foi generalizado naquele período. Eu acho que esse período amadureceu. Junto com isso vem as questões dos valores, né? Que é colocado, questão de aborto e questões de outros temas de gêneros e tudo mais, que se mistura nesse meio todo e parece que é uma coisa só, mas eu sinceramente acho que o que está ao lado de tudo isso é o sistema, o que aconteceu. Houve uma eleição, houve um vitorioso, não há um processo para derrubar, então, gostando ou não gostando, o presidente será diplomado, o presidente será empossado e vai continuar.
né? Já houve essa briga em 2014. Então, o que vai acontecer justamente é o esclarecimento. Quando a gente fala em serenizar, é justamente pacificar tudo isso. É dar garantia ao proprietário rural que a terra dele não vai ser tomada. É dar garantia ao produtor rural que ele vai conseguir produzir com sustentabilidade, com respeito às questões ambientais, mas sem ser perseguido, que ele vai conseguir conviver com o governo sem ser confiscado, que ele não vai ter embargos, que ele não vai ficar taxado a sua produção, porque acha que o produtor rural é tudo rico. Não é verdade. Você tem uma camada que enriqueceu, como em qualquer setor, e a restante está aí lutando para sobreviver, lutando para poder completar a sua safra e sua produção anual, né, com um plano safra que é pífio, que é extemporâneo às vezes. Enfim, você tem muita luta aí pela frente. O que falta aí é a comunicação. Eu acredito que o que o presidente vai ter que fazer exatamente dar essa mensagem muito clara para a sociedade, porque, né, teve 58 milhões de brasileiros que não votou nele e teve mais quase 40 milhões que não votou em nenhum dos dois. Mas é um número grande e que precisa sim receber essa satisfação, e eu acho que vai ser dado. Eu acho que precisa ser serenizado isso, que o Brasil não pode ficar discutindo essa eleição 4 anos. Ela pode discutir os problemas de governo, pode discutir isso, discutir com razão. Eu participei do impeachment, então eu sei bem o que é isso. Então, precisa ser debatida a política, mas é preciso fazer com setores que geram renda, geram emprego e tenham responsabilidade social, tenham responsabilidade direta do emprego e renda para o seu estado, para o seu município, precisa continuar trabalhando e defendendo seus direitos. E nós vamos, é lógico, em qualquer circunstância, defendendo o direito que é daquele que produz. Essa que é a grande diferença. Quais são as expectativas, quais são as grandes demandas do agro nesse momento e a expectativa de que os problemas sejam efetivamente resolvidos ao longo, principalmente, desses próximos 4 anos, ou pelo menos que avancem, né, bastante, até para desarmar o país, para que essa coisa siga em frente, independente de quem seja o próximo presidente, depois de Lula, enfim. Eu queria que você posicionasse a gente como um representante do agro. E o engraçado, você continua sem plantar nenhum pé de alface? Nenhum, mas como bastante. E é nessa condição de quem se alimenta do agro é que você defende tanto esse setor e está tão dentro dessa realidade brasileira. É impressionante isso, né? Você não é produtor rural e tem essa capacidade de entender, de compreender e de absorver todas as necessidades de um setor tão importante para a vida brasileira. Eu acho que essa posição, o fato de você não ser produtor, acaba dando a você uma autoridade até maior, né? Porque não tem conflito de interesse aí, não é verdade? Nenhum. Você se coloca numa posição mais de magistrado, é bacana isso. Mas vamos lá. Esse Brasil do agro futuro, ele tem algumas demandas que precisam ser vencidas. Todas as cobranças sobre a agropecuária estão dentro do Ministério da Agricultura, mas todas as soluções estão fora de lá, né? Ou estão no Ministério da Economia, ou estão no Ministério dos Transportes, ou no Meio Ambiente, né? ou no próprio Congresso Nacional, né? Nós temos ainda legislações arcaicas que precisam ser resolvidas, e é um tema que não conseguiu ser resolvido no governo que está acabando e precisa ser resolvido no próximo governo, e é uma luta enorme para isso. E licenciamento ambiental é um tema que resolveria o problema da nossa logística do estado de Mato Grosso. Ela precisa ser pavimentada, a BR-242, a BR-158, a 174, né? Então, tanto a 242, que ela cruza ali, né, de norte-sul, né, aliás, de leste-oeste, ela precisa ser pavimentada urgentemente para chegar ali em Rondonópolis, saindo do Nortão, cruzando ali Tocantins, chegando até no Nortão. Ela precisa, a 258, cruzando esse Araguaia ali junto com o Pará, que ali está crescendo muito a nossa produção, 174, que cruza chegando em Rondônia, precisa, atravessando esse Nortão inteiro, chegando em portos também é importante.
a nossa Ferrogrão e outras ferrovias que dependem desse debate, onde o licenciamento ambiental nosso é arcaico, né? Nós temos as regras mais rígidas, elas precisam continuar rígidas, mas elas são burocráticas, elas são ineficientes, e com isso você às vezes tem o recurso do orçamento, você tem o projeto pronto, e às vezes por um detalhe você não consegue tirar do papel, e isso custa muito caro. E olha como é na contramão, né? Uma ferrovia, ela é muito mais parceira do meio ambiente do que uma rodovia, né, que vai emitir muito menos gás de efeito estufa e assim por diante, não vai emitir quase nada. Nós temos um problema sério com isso. Então, esse é um dos problemas sérios. O outro problema que está dentro da estrutura de governo são a própria BR-163. É uma vergonha, desde 2015, brigando, eu fui um dos autores que pediu a suspensão dos pedágios na AGU, no TCU e também na NTT, e nós já estamos em 2023, e até agora continua a mesma concessionária, apesar do governo ter assumido, não sei como que o governo vai tocar isso, né, porque é um órgão estadual aí, com recurso estadual, ainda não entendi direito como será o funcionamento dessa assunção, mas já fazem 8 anos que vem famílias morrendo toda semana e a produção custando caro cada vez mais para o produtor rural e para quem compra, para quem exporta, devido a uma rodovia que é imprescindível para o Brasil. Ela não é só importante, ela é imprescindível e ainda continua do mesmo jeito. Ou seja, em termos de logística, é um atraso geral e esse é o grande desafio que continua na pauta, e o licenciamento ambiental é também importantíssimo para isso. Um outro tema importante que trata de questão do custo para o produtor e também de saúde pública é o tema do agrotóxico, do defensivo agrícola, né? O que se pede no projeto é justamente que ele possa ser desburocratizado na sua autorização de uso. Por quê? Porque hoje nós estamos usando produtos que foram autorizados há 10 anos atrás, 12 anos atrás. Então já tem produtos modernos que a França, a Argentina, os Estados Unidos, o Japão estão usando e que nós ainda não estamos usando, porque ainda está ali na esteira da aprovação, que demora 10 anos, 12 anos. A única coisa que a lei pede é para que reduza esse prazo, para que aprove mais rapidamente os produtos mais modernos, que vai não vai deixar de aprovar, na saúde. Não vai deixar de passar por aprovação, Claro que não. O problema é o prazo. Que não pode é como se tivesse um remédio para Covid ou para AIDS e demorasse 10 anos para ser aprovado na Agência de Vigilância Sanitária. Quer dizer, para câncer, tem um remédio novo para câncer sendo usado lá nos Estados Unidos e não pode usar no Brasil porque demora 10 anos. Então não pode tratar esse tema de forma ideológica, é quase doentia como se trata isso, e só precisa, de fato, resolver esses temas, que é importante para o custo, para a saúde pública e para a modernidade da agropecuária de um país que está entre os 3 maiores exportadores de alimento para o mundo. Então, o alimento como está hoje, ele já é aprovado pelo mundo. Agora, se você melhorar, ele é mais aprovado ainda. Então, esse tema é importante. E, de fato, virar essa página da regularização fundiária, mano. Isso já não dá mais para continuar tratando desse jeito. Quem é o dono da terra, que está ali 30, 40 anos, poxa, resolva o problema, entrega o título para esse cara. Às vezes ele já é avô, está morrendo, ele quer dar uma herança para o seu filho de uma terra que ele criou o filho, o neto, e ele não tem mais vida, quer passar uma herança, não pode. Ele não pode ir no banco pedir um empréstimo. Então, quem é contra regularizar aquelas áreas das pessoas que têm direito, está indo contra as questões sociais, humanas e econômicas, né, dessas pessoas. Então, precisa ser resolvido isso e tratar com muita clareza e separar aquele que é grileiro, aquele que é bandido, esse vai preso, esse tem que ir para a cadeia. O que puder fazer, aliás, eu tenho uma proposta de lei de invasão desse tipo de terra, de tornar crime inafiançável. Né? Invasão não é uma invasão apenas de uma terra, é invasão da sua vida, da sua história. Poxa, o cara vai lá e toma uma coisa que é da tua história, não pode ser. Não, aquilo que está comprovado precisa ser resolvido automaticamente. E outras modernizações, como autocontrole para a indústria e outros temas. Então, são temas que o Brasil precisa vencer, virar essa página para continuar comunicando com o mundo. Por quê? Porque quando você vai a um banco e conversa com o banco, quem que ele quer financiar para produzir no Brasil, ele fala o milho, o algodão, a soja e, quem sabe aí, a proteína animal, né? O bovino, um pouco mais, um pouco menos aí o frango e o suíno, mas também ainda tem financiamento. Mas e o restante?
O Brasil ele tem que aumentar esse leque de diversificação dos nossos produtos, como os produtos lácteos, as nossas frutas. Hoje tem produção de frutas em Mato Grosso e no Brasil de altíssima qualidade e não consegue buscar esse mercado de exportação por burocracias, por várias questões em que o Brasil tem que ampliar cada vez mais, não os mercados, nós já exportamos para 200 países, mas nós precisamos ampliar, diversificar as nossas culturas de exportação. Nós precisamos fazer isso também, então é um outro grande desafio. Atrás disso, o que está? Está o custo, está a produção em alta escala e nós precisamos ter uma assistência técnica maior, financiamento barato, crédito rural barato, para que esse pequeno e médio produtor tenha acesso mais fácil, porque ele não tem o que dar em garantia, então precisa da participação do Estado brasileiro, de alguma forma, para fazer com que essa produção de alimento faça uma revolução econômica para essa pessoa e para o próprio município, próprio Estado que está aí. Tem um outro grande desafio. Então, se você pegar a logística, o crédito, que precisa muito, e a abertura de mercado para a diversificação dos nossos produtos de alimento e artesanal, você acaba fazendo uma revolução e criando novas classes médias aí, ou novas classes brasileiras da nossa economia, e que vai mudar tudo isso. O Brasil vai discutir as questões de tributos, e precisa discutir, não tem problema nenhum. Só não pode achar que essa conta tem que ser desequilibrada. O concorrente da agropecuária brasileira são os outros países. Não é o comércio nem a indústria. O Brasil precisa da eficiência na sua tributação, ele precisa desburocratizar o papel que está em cima da mesa, mas, acima de tudo, fazer com que essa eficiência significa reduzir a sonegação de quem não paga imposto e arrecadar mais através disso, não aumentando imposto para o brasileiro que já paga um imposto absurdo. O Brasil, Mauro, ele é o produtor rural o 22º do mundo em incentivo à produção. Lá na Alemanha, na França, nos Estados Unidos, no Japão, na Argentina, o produtor rural, ele tem incentivo do governo, ele tem subsídio, ele recebe para produzir, né? Ele tem seguro. O seguro rural do Brasil é pífio, né? É bem pífio. Enquanto os Estados Unidos é de 8 a 9 bilhões de dólares, o Brasil não chega a 2 bilhões de reais para atender um país inteiro que tem enchente, tem seca, que deu um prejuízo de 80 bi ano passado. Então tem que enxergar essa agropecuária, tem muitos desafios pela frente, mas eu não tenho dúvida nenhuma que em 2023 será ainda o carro-chefe da economia, será ainda o campeão de geração de emprego, e todos os municípios do Brasil, e em Mato Grosso, que tem agropecuária em funcionamento, o IDH é o menor número de mortalidade infantil, principalmente, a educação tem mais qualidade, ou seja, as prefeituras acabam ficando mais abarrotadas de condições de atender a saúde, a educação com qualidade. Então é importante entender o setor, compreender o setor, e não ficar defendendo apenas e dando presente a ele. Mas o desafio para 2023, para encerrar, talvez acima de tudo isso, é justamente a comunicação, a imagem, e mostrar de fato quem é esse produtor rural, qual é esse produto que cada consumidor da área urbana consome, de onde ele veio e como que ele é produzido, e cada vez mais premiar aqueles que fazem a produção sustentável e punir aqueles que cometem crime. Olha, eu não podia deixar, quer dizer, você fez aí uma avaliação bacana, mas eu quero pegar o gancho disso para dizer o seguinte, no caso de Mato Grosso, nós temos condições aí de incorporar a área produtiva de grãos e de fibras, uma quantidade enorme de terra degradada por pastagens, etc. Significa que a gente praticamente pode dobrar a nossa produção sem a necessidade de derrubar um pé de árvore. Essa é uma realidade mato-grossense e mostra também, de certa forma, quando você olha o tamanho da área preservada em Mato Grosso, mostra que Mato Grosso ambientalmente é um grande exemplo, né? Nós temos mais de 60% da nossa área totalmente preservada, claro, muito em função das APPs, em função das terras indígenas, em função de uma série de questões, mas a área produtiva, a área de cidades, a área de estradas é menos de 40% do nosso território. E, mesmo com isso, mantendo esses números, nós temos condições de praticamente dobrar a nossa produção. O entrave, me parece, que é dinheiro para financiar
essa produção, é dinheiro, é crédito para poder fazer com que essa terra que hoje não está produzindo ou tem uma produção muito pequena possa se transformar numa grande área produtiva de soja, de milho, de algodão, enfim, e de outras cultivares. O que você pensa sobre isso? Como é que ativa isso? E junto com essa pergunta, o desafio da agroindustrialização. Porque o grande problema de você ter um estado que produz muita commodity é você ter uma industrialização pequena, né? E isso não gera emprego, não gera tanta renda, não gera imposto suficiente para cobrir as demandas. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse assunto. Bom, Mauro, primeiro, eu já te falei esse dado, vou repetir aqui. De 1990 para cá, o Brasil abriu em pouco mais de 58%, chegou a 60% de áreas novas abertas para a produção no Brasil, de 1990 até hoje. Mas aumentou em produtividade mais de 360%. Então, uma clara demonstração de que o Brasil tem uma capacidade enorme com a tecnologia que foi aplicada, graças às fundações de pesquisa, graças à Embrapa, graças ao proprietário rural, graças à dedicação à tecnologia das entidades do agro que se organizaram para isso, e não pode se negar o trabalho do Ministério da Agricultura, junto com a Embrapa, obviamente, mas isso tudo foi uma evolução desde 1990 para cá. Então, é uma evolução que deu diferença e respondeu para o Brasil na economia num dos momentos mais difíceis. Em todas as crises do Brasil, o agro aumentou sua produtividade, conseguiu crescer mais ainda a sua produção e fazer com que a exportação aumentasse e entrasse mais dinheiro no caixa brasileiro. E isso melhorou, enriqueceu o Brasil. Mudou, o Brasil cresceu, o Brasil evoluiu em relação a isso. Tem que continuar nessa toada. Para isso, é necessário ter investimento, sim. É necessário parar de discutir apenas o detalhe e discutir o todo. Discutir qual que é o problema da maioria. A minoria pode cometer uma infração aqui, pode cometer uma arbitrariedade ali, ou qualquer coisa. Mas a maioria esmagadora, para poder ter esse resultado, a maioria esmagadora trabalhou de forma correta. Então, precisa investir, precisa ter crédito. O crédito no Brasil é muito caro. O crédito no Brasil ele não é acessível, né? Ele é para poucos. Precisa esse pouco continuar tendo acesso, mas precisa ter programas para esse outro lado. Então, o grande debate do Brasil é o crédito rural. O grande debate do Brasil é como esse dinheiro vai chegar. Lembrando que não é dinheiro de graça, não é doação. Não é para chegar lá e falar, olha, estou patrocinando para produzir. Não. Isso é empréstimo mesmo e que isso é uma roda que não vai parar de girar. É importante fazer com que 30, 40, 50, 100 pequenas propriedades possa produzir a mesma cultura em alta escala. E com isso já está vinculado isso à venda para a exportação ou para o mercado interno. Mas é necessário que o cliente desse produto também participe desse tripé. Então, o Estado precisa estar presente para poder ter a política pública. Quem vai comprar esse produto já está com o contrato assinado, como é o caso da soja, por isso que o produtor de soja, de milho e algodão, ele trabalha tranquilo, porque o contrato dele é assinado antes de começar a produzir. Então, esse do hortifruti granjeiro é a grande revolução para isso, mas também pode ter 30, 40, 100, 200 propriedades produzindo soja em alta escala, em pequenas propriedades, vai somar tudo, vai ser grandes propriedades ou grandes áreas de produção. Então, o crédito é o grande caminho, está sendo discutido de todas as formas. O Plano Safra não deve ser discutido no ano da liberação do Plano Safra. Por quê? Porque o alimento, quem comanda o plantio e a colheita é a natureza. Não é o Banco do Brasil, não é o Sicredi, não é o Sicob, não é o governo. Ele precisa estar com o dinheiro antes, ele precisa comprar essa semente antes, ele precisa comprar o adubo antes, ele precisa ter o fertilizante, ele precisa ter o defensivo agrícola, tudo isso dentro de um período que é um período curto, né? Por exemplo, a soja em Mato Grosso vai ser colhida lá para o dia 28 de janeiro. Então, até lá, o que está passando? Está passando defensivo, mas já passou a parte, não adianta liberar o Plano Safra para ele depois do plantio.
não adiantou nada, ele já vai pagar mais caro. Então o plano safra tem que ser um plano, no mínimo, plurianual, no mínimo. Eu sou a favor que ele seja um plano com planejamento de 5 anos, de 8 anos, que aí sim você teria um Brasil organizado, mas não tem o plano safra. E o que é o plano safra? Além da liberação de recursos, garantindo esses juros um pouco melhor, que não é tão bom, com juro um pouco melhor, exatamente dando outras alternativas para o produtor buscar recursos. Porque hoje o que temos no Plano Safra significa apenas 30% da necessidade que temos para a produção brasileira. Então, o crédito é muito importante para poder incentivar a produção desses alimentos e quem compra esse produto dentro do mercado interno e dentro do mercado externo, quando eu falo que tem que abrir novas frentes para novas culturas. A agroindústria, ela está acontecendo. Ela está acontecendo. Região de Sinop, já com usina, com indústria de etanol de milho, que já fez uma revolução industrial de geração de emprego e também no preço do milho. Uma coisa na casada que já agregou valor e já está fazendo uma diferença enorme. Se nós tivéssemos transporte de qualidade, logística de qualidade, aquela região seria a mais importante do mundo para o milho, já superaria talvez os Estados Unidos. O problema é que a gente transporta aquilo numa rodovia de 7 metros de largura, que é uma vergonha internacional ainda. Esse é o grande problema. Sorriso crescendo muito também na agroindústria, Lucas, Mutum crescendo muito, Primavera do Leste crescendo muito. Então, todo esse crescimento não vai parar. E agora, claro que precisa ter um investimento grande no Brasil, em regiões como as regiões metropolitanas, né? A Baixada Cuiabana, por exemplo. Precisa ter um incentivo diferenciado para que chegue aí a agroindústria mais forte, gere emprego, gera renda e muda a história de regiões como essa, que ainda tem bolsões de pobreza muito grande e precisa ter atenção aí na geração de emprego dentro da agroindústria. O agro pode fazer muito ainda por Mato Grosso e muito para o Brasil. Precisa de incentivo, precisa de projeto, precisa da presença do Estado. Nilson, obrigadíssimo por sua participação aqui no Nossa República. Estouramos nosso tempo aí quase 7 minutos. Vou pedir licença para a emissora nos permitir veicular na íntegra esse programa. E obrigado pela sua participação, pela sua lucidez, pela sua contribuição para o serenar dos ânimos, que isso é super importante para que a gente possa ter paz e prosperar, né? Seguir em frente. E desejo muita sorte aí na escolha do próximo ministro. Tomara seja um mato-grossense, você, Neri, ou Fávaro, enfim, alguém que possa representar o nosso Estado, né? E eu, pessoalmente, você é meu amigo, não é de hoje, eu torço muito por você, claro, e sei que o Ministério estaria muito bem representado e encontraria soluções que o agronegócio precisa. Meu amigo, um grande abraço e até a próxima. Eu que agradeço, Mauro, e dizer que eu estou pronto para a missão dentro do instituto onde eu estou, dentro da CNA, dentro da estrutura do agro, trabalho com o maior carinho e prazer do mundo. Isso encerro dizendo que o agro ele tem a melhor estrutura de entidades do agro organizada, hoje ela conseguiu superar a indústria, o comércio em termos de organização, e também a maior bancada no Congresso Nacional. O agro já tem uma grande vantagem sobre isso. O que precisa agora é o resultado fático na vida das pessoas cada vez mais. Deus abençoe e Feliz Natal aí a todos e bom e ótimo ano novo para todos nós. E assim seja, um grande abraço a todos, até a próxima semana. Até já.